Meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Estou aqui de volta para compartilhar com vocês mais um vídeo acerca da grandeza do Evangelho da Graça de Deus. Esta graça que nos é peculiar e que sem ela nada somos e nada podemos. É o favor de Deus que nos foi dado enquanto aqui vivermos. E reconhecemos em gratidão a Ele tudo quanto foi feito por nós. E vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, sendo guiado e dirigido pelo seu Santo Espírito. Vivemos sob os seus cuidados, sob a sua proteção. Somos espirituais, e quando eu digo assim, é porque estamos voltados para as coisas do alto, para as coisas de cima, para as coisas de Deus. Queridos, eu quero ler no livro histórico de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 31 ao 34, que diz assim: Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sobre o tema geração fraca e agonizante em busca de respostas. Queridos, o mundo em que nós vivemos, ele passa por um período agonizante, por um período preocupante. E quando eu me refiro ao mundo, eu me refiro às pessoas que fazem parte desse mundo em que nós vivemos. As pessoas vivem apavoradas, ansiosas, preocupadas. As pessoas vivem com medo e vivem em agonia. Mesmo aquelas pessoas que fazem parte de uma instituição religiosa, seja ela qual for, elas se comportam, na maioria das vezes, dessa forma, dessa maneira. Esta agonia que as pessoas vivem, ela é gerada pela ameaça que paira sobre o mundo. Quando vem uma pandemia como esta que veio há 2 anos atrás e perdura até os dias de hoje, as pessoas ficam preocupadas. E outras, mas que o mundo já passou, que o mundo já viveu. Quando ouvimos falar em guerras, em crises econômicas, financeiras, políticas e outras mais, as pessoas, muitas das vezes, são levadas até à depressão, porque elas ficam voltadas para as coisas desta vida, preocupadas, ansiosas, inquietas.
Muitas dessas pessoas perdem até o sono, não conseguem dormir, por causa das preocupações que o cercam, as preocupações em que elas se encontram, em que elas estão envolvidas. A perplexidade de inversão de valores, a solidão e a violência generalizada, o medo das criaturas, tudo parece encerrar essa geração atual dentro de um tubo de ensaio científico. É isso que nós estamos vendo. É isto que nós estamos presenciando. A inquietude, a ansiedade nas pessoas. Os líderes religiosos, eles se aproveitam desse momento em que as pessoas se encontram, em que as pessoas vivem, e eles colocam mais medo nas pessoas para que eles possam tirar proveito, para que eles possam tirar vantagens. E o que mais a gente vê nesses lugares são campanhas criadas por esses líderes religiosos, prometendo que a vida dessas pessoas irão mudar se elas fizerem campanha tal, se elas fizerem tudo aquilo que eles determinam que essas pessoas vão fazer, elas serão abençoadas, prósperas, e as maldições sairão da vida dessas pessoas. Eles são muito criativos. Os canais de televisão estão aí para você ver, para você assistir. Cada dia é uma campanha diferente. Eles trabalham em cima do medo, do pavor em que as pessoas se encontram. E as pessoas, por não ter um conhecimento acerca de Deus, não conhecer o seu Pai, e de não viverem como filhos de Deus, elas se deixam levar por todas estas coisas que têm ameaçado as pessoas no mundo atual. Elas estão indo em busca de respostas nesses lugares. Tudo quanto eles mandam que as pessoas façam, as pessoas estão fazendo para tentar se livrar de todas essas situações. Queridos, basta você tomar posse, basta você crer, basta você se posicionar como verdadeiro filho de Deus e crer que Deus é o seu Pai e que o seu Espírito habita no seu Espírito e que como filho você é guiado e dirigido por Ele e que Ele tem você sob o seu cuidado. A luta pela sobrevivência tornam a nossa gente escrava da agonia e do desespero. E quanto mais as pessoas estiverem angustiadas, agoniadas, mais esses líderes religiosos tiram proveito dessas situações. As pessoas estão sendo cada vez mais escravizadas dentro desses lugares que eles chamam de igreja, que na verdade são verdadeiros alçapões e arapucas, onde as pessoas são aprisionadas e vivem como se fossem livres, quando na verdade não são. A liberdade plena, a liberdade total, só o Evangelho da graça de Deus pode nos dar. Permaneça, pois, firme na liberdade com que Ele te libertou e não volte a se envolver debaixo do jugo da escravidão. Eu pergunto, diante de todas essas coisas, diante de todos esses fatos, diante de todos esses acontecimentos, há solução? Há alguma solução?
Há alguma resposta? Sim, querido, há sim uma resposta. O Evangelho da graça de Deus te faz reinar e triunfar. O Evangelho da graça de Deus te leva a crescer na graça e no conhecimento de Deus. O Evangelho da graça de Deus, ele te abre o entendimento e você passa a viver como verdadeiro filho de Deus, guiado e dirigido por ele. E você começa então a descansar nele. Nele quem? Em Deus, o nosso Senhor. E quando você menos pensar, a ansiedade se passou, a inquietude se passou, o medo que te tanto atormentava passou. E você começa a andar leve, a viver pela fé. Porque você passa a ter a mente de Cristo. E Ele é quem vive em você. E não mais você, mas Ele em você. Esse Evangelho da graça de Deus te leva a ter a mente de Cristo, a viver pela fé, a tomar posse de todas as sortes de bênção, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha que Paulo, escrevendo a igreja em Éfeso, no capítulo 1, ele diz assim: nos versículos 13, ele diz assim: e também nele que vós estáis, e depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. O que leva as pessoas a viver agonizantes, sabe o que é a ansiedade? Principais causas da ansiedade, sabe quais são? A incerteza. A incerteza, no capítulo 6, no versículo 31 ao 34, a incerteza do amanhã. As pessoas vivem o hoje pensando no amanhã. Como será o amanhã? O que eu terei no amanhã? Pensam no beber, pensam no comer, pensam no vestir, pensam no bem-estar, voltadas para as coisas materiais, voltadas para as coisas desta vida, ajuntando cada vez mais tesouro, querendo cada vez mais se enriquecer. É o ter, é o ter, é o ter. Quem anda sob os cuidados e a proteção de Deus, quem anda por fé e vive por fé, ele deixa ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nada te falta. Você é protegido e guardado por Ele. Você toma posse de todas as suas promessas. Você crê tão somente. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe que você não está sozinho, que Ele está contigo todos os dias enquanto você viver. Então, a incerteza do amanhã, querido, o amanhã não nos pertence. O amanhã é de Deus. Ninguém sabe se vai chegar até amanhã ou até daqui a pouco. Ninguém sabe. Isso pertence a Deus. Somente Ele sabe se o amanhã virá. E vindo o amanhã, como Ele há de ser. Quem anda e vive por fé, toma posse como o melhor dia da sua vida. As pessoas estão preocupadas com as coisas desta vida. Querida, acima de todas essas coisas estão as coisas do alto. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto,
se foste ressuscitado com ele, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima. Pensai em Deus, somente em Deus. Ele é o seu único Senhor, o seu único pastor. É Ele quem controla a sua vida. Você é dele, você pertence a Ele. E não mais ninguém. Fuja desses lugares. Abandone esses lugares. Esses lugares não acrescentam nada na sua vida. Pelo contrário. Pelo contrário. Lembre-se que Deus é Espírito. E os que o adoram o faz em Espírito e em verdade. O culto a Ele é racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Racional. Lá você recebe tudo aquilo que eles te dão, sem questionar. Não pode questionar. Que racionalidade há nesses cultos, nesses lugares? Eu te pergunto. Então, nós não nos preocupamos. Sabe por quê? Nós da graça de Deus, porque estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6. Assim damos a Ele a posição central em nossa vida. Primeiro lugar é dele. Ele é o centro de tudo. Reconhecemos a honra, o domínio, o poder, a sua majestade, a glória. Ele é o centro de tudo. E de todos, e nada foge o controle dele. Ele é o nosso único pastor. Ele é o nosso único Senhor. E debaixo dele nós estamos seguros. E assim nós vamos vivendo aqui, debaixo da sua proteção e dos seus cuidados. Querido, a religião tem atormentado esta geração com espíritos malignos, com o diabo e o inferno. Inferno este criado pela religião, diabo este criado pela religião. Então eles causam terror e desesperos às pessoas a fim de alcançar os seus intentos. Eles subjugam as pessoas, atando sobre elas fardos pesados e jugos pesados, tornando essas pessoas prisioneiras desse sistema religioso. E muitos não querem sair, muitos não querem deixar, muitos não querem se libertar, muitos gostam de se tornarem presa desses líderes religiosos, de andarem com fardo sobre os seus ombros e jugos pesados, andando debaixo de rudimentos, debaixo de preceitos dos homens, cumprindo rituais, liturgias e cerimoniais e fazendo tudo que o mestre mandar. O mestre, os líderes religiosos. Mas o evangelho da graça de Deus, revelado pelo Cristo ressuscitado a Paulo, faz viver a verdadeira liberdade no Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou. Ele é Espírito. Ele habita em cada um dos seus filhos. Ele fez em cada um de nós a sua morada, a sua habitação. Somos a habitação, porque Ele é Deus. Jesus é Deus. O medo também tem agonizado as pessoas. As pessoas têm medo de tudo. Elas têm medo de tudo. O medo tem tomado conta das pessoas. Elas não mais vivem tranquilas, não andam tranquilas. Ao invés de confiar mais em Deus, na proteção divina. Ande por fé, meu irmão. Tome posse. Crê tão somente, não ande por vista. Não ande por vista. Viva o hoje, e se o amanhã vier, Ele cuidará de você, Ele cuidará de nós.
Hoje no YouTube, nas redes sociais, nós vemos crentes se dizendo profetas. E esses profetas, entre aspas, estão aterrorizando e amedrontando as pessoas. O medo acovarda, o medo atrofia e cega. Mas o evangelho pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo, a graça de Deus, diz: não tenhas medo, não tenhas medo, tenha bom ânimo, alegria e viva cada dia como o melhor da sua vida. Faça isto e você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E você vai saber como é viver como verdadeiro filho de Deus. A religião leva o homem a se ver encurralado pelos problemas. Ou lugares para ter tanto problema como nesses lugares que eles chamam de igreja. As pessoas são problemáticas. As pessoas são problemáticas. Há divisões nesses lugares. Há grupos nesses lugares. Inveja nesses lugares. Queridos, toma uma atitude. Toma uma atitude. Eles não estão preocupados com você, com a sua vida, não. Eles estão apenas preocupados com eles e com os seus. Fuja desses lugares. Desperta tu que dorme e ele te esclarecerá. Então os problemas que as pessoas vivem levam essas pessoas ao desespero. Por isso que nós dizemos que elas estão cada vez mais desesperadas, sem saber o que fazer. E sabe o que tem acontecido? A mente dessas pessoas tem sido tumultuada. E muitas das vezes tem levado até muitas pessoas a pensar em se suicidar e outras ao suicídio. Esse tem sido o viver de muitas pessoas dentro dessas instituições religiosas. Naquele momento em que elas estão ali, aparentemente, um viver tranquilo, um momento tranquilo, porque as pessoas são muitas emotivas e nesses lugares eles trabalham as emoções das pessoas. Então, são impactadas com mensagens negativistas, como uma delas, impondo às pessoas medo e terror porque não aceitaram Jesus, dizendo que as pessoas vivem na prática do pecado, e ameaçam as pessoas dizendo: vocês vão para o inferno. E as pessoas acreditam nesse inferno. As pessoas acham que esse inferno está aguardando a muitos. Um lago de fogo criado por eles, aonde as pessoas se queimarão eternamente. Mas o Evangelho da Graça de Deus diz que somente o Cristo ressuscitado é o Senhor da paz. E Ele pode te dar a mente espiritual. E você deixará de ser carnal, dizendo: tu és meu filho. Esta é a mensagem dele para você agora. Tu és meu filho e eu fiz de ti o templo da minha habitação. Deus habita em você. Ele disse: em ti eu fiz morada. Triunfe, filho, reine em graça, viva e anda por fé, pois ele já tem te abençoado, ele já tem te guardado, ele já tem te curado. E tu és salvo para sempre. Não vive ansioso, não vive inquieto, não vive preocupado com as manchetes das redes sociais, dos jornais. Não vive com medo de que estamos no fim.
de que tudo quanto está acontecendo são sinais da vinda de Jesus. E com essas ameaças, levam as pessoas ao medo, a viverem desespero, a estarem ansiosas e preocupadas. Deleite-te no Senhor, descanse no Senhor. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Todos nós temos um tempo de vida aqui. E um dia os nossos corpos voltarão ao pó da terra, mas o Espírito que está em nós voltará para Deus num corpo glorioso, semelhante ao dele, e assim nós vamos estar para sempre com ele. Esse é o arrebatamento individual, o arrebatamento pessoal. Geração se passaram, geração vieram e geração virá. E eles estão aí ameaçando você com um inferno criado pela religião, com um diabo como um ser espiritual criado pela religião, porque se não tiver nesses lugares o diabo e o inferno, eles não têm como aprisionar as pessoas. E muitas pessoas frequentam esses lugares porque tem medo do diabo, tem medo do inferno, tem medo da morte, porque não tem certeza, não tem convicção de salvação, são inseguras, porque esses homens trazem insegurança quanto à sua salvação. Fica aí esta palavra para a nossa meditação. Geração fraca e agonizante que está em busca de resposta. A resposta, ela já veio. A resposta já foi dada. Só falta você tomar posse e viver como um verdadeiro filho de Deus, sob os cuidados e a dependência dele, ele dirigindo, ele controlando a sua vida. É isso que te falta. Reine em paz, descanse no Senhor e entenda qual é a perfeita, boa e agradável vontade dele, e que tudo isso seja para o louvor da sua glória. Beijo no seu coração, um forte abraço, tamo junto, graça e paz, graça neles. Venha viver essa liberdade plena do Evangelho da graça de Deus.